Ídolos na família. O que é idolatria? Você sabe? Fica aqui comigo que você saberá exatamente o que é idolatria. Lição número 4 do segundo trimestre de 2023 da classe de adultos, relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da palavra de Deus. Texto áureo. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém? 1 João capítulo 5, versículo 21. Verdade prática. A adoração a ídolos implica priorizar tudo aquilo que se coloca no lugar de Deus. E você? Conhece alguém que se venderia por uma herança? Ou seja, usaria um ídolo para receber uma herança? Se assim fosse, como é o caso de Rebeca? Introdução, ou melhor, Raquel. Introdução. Entretanto, Raquel achava-se insegura quanto ao seu futuro, sentindo-se injustiçada pelo seu pai, que não lhe deu nenhuma herança, nem a ela, nem a sua irmã. Resolveu furtar as pequenas estatuetas ou ídolos de seu pai, que eram os pequenos deuses dentro da casa de Labão. Aqui temos uma dinâmica que aquela pessoa que possuísse aquele ídolo, aquela imagem de escultura, né, pode ficar claro aqui para nós, essa pessoa poderia receber uma herança. Aí aquela resposta, né? Você conhece alguém que faria isso? Claro que você conhece. Quantas pessoas hoje fazem, né? Usam os ídolos para receber heranças, bens materiais, seguem outros deuses somente no intuito de querer bens materiais, uma vida financeira muito fácil, né? Algumas pessoas até mesmo fazem pacto com Satanás justamente para obter o que? Riqueza, fama. O que é isso? Isso é ter um Deus, né? Deuses, né? Ídolos como amuletos. Então, sim, você conhece algumas pessoas que fazem isso. O segundo caso é o de Mica, um eframita que viveu no tempo dos juízes em Israel e que, unindo-se aos danitas, fabricou ídolos e construiu um santuário para eles em sua casa. Então vemos aqui uma outra dinâmica, uma outra pessoa que no caso fazia, né, ídolos, né, um templo, né, para adorar ídolos. Não é também muito diferente hoje, né? Algumas igrejas inclusive usam a mesma artimanha, né? Começa a fazer como... Porque o ídolo, na verdade, numa forma direta, não é somente aquela imagem de escultura, não é somente aquilo. Por exemplo, quando alguém vai para uma situação que usa uma caneta ungida, por exemplo, para assinar documentos, isso é um tipo de ídolo. Por quê? Porque a nossa fé não está na caneta. Deus não mandou você pegar uma caneta para assinar um documento, por exemplo. Ou uma rosa branca que você vai fazer isso ou aquilo e vai ter alguma prosperidade, ou seja lá do que for, ou coisas dessa natureza. Então o ídolo, ele vem de várias formas e muitos cristãos parecem não perceber este negócio e acabam indo após estes ídolos, né? Acabam trazendo para si, para dentro da sua casa. Até mesmo a Bíblia, em alguns casos específicos, por exemplo, quando uma pessoa pega a Bíblia, né, e põe lá no Salmo 91 aberto na sua estante, aquilo ali é um tipo de amuleto também. Pode parecer estranho, mas de fato é um tipo de amuleto, né? A pessoa acha que a Bíblia aberta no Salmo 91, nada acontecerá de ruim, porque acredita naquilo que está aberto. Ora, se fosse somente isso, para que nós iríamos ler a palavra, meditar na palavra? Bastava deixar a Bíblia aberta na nossa casa para não ter nenhum mal entre nós. E vemos que não é assim. Então, até a Bíblia aberta, nesse sentido, também é um tipo de idolatria. Os ídolos encontrados na tenda de Raquel. A fuga de Jacó e sua família para a terra prometida. Em função dos ressentimentos que existia entre ele e o seu sogro, e não vendo possibilidade de liberação para viver sua própria vida, Jacó resolveu fugir das terras de Labão sem falar nada a ninguém. Há momentos da nossa vida que, claro, né, nós sempre compartilhamos os nossos planos com alguém, né?
alguém da família, o cônjuge, pai, mãe, avô, avó, aquele amigo mais chegado, aquela amiga, né, mais chegada. É notório que nós temos isso, né? O ser humano tem essa questão de ter amigos, como diz Provérbios 18:24, né? Há amigos mais chegados do que o irmão. Então, Provérbios 17:17 também diz algo parecido, né? Vamos ver aqui, Provérbios 17. Só para a gente ter um norte. Provérbios capítulo 17, versículo 17. Em todo tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Então, nós temos sempre essa questão, essa dinâmica de amigo, ter uma pessoa amiga por perto, né? E sim, Jesus é o nosso melhor amigo. Entretanto, há casos na nossa vida que nós devemos tomar atitudes, fazer coisas sem contar nada para ninguém. Por quê? Porque entre uma coisa e outra é uma questão só sua, entre você e Deus. Ninguém precisa saber. Nem um cônjuge. Tem certas situações específicas que nem um cônjuge sabe. Nem os pais sabem. Por quê? Porque é uma questão pessoal, é só entre a pessoa e Deus. Até porque, quando nós olhamos para a palavra, a Bíblia diz que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, e o interessante é que fecha. Você entra sozinho para o seu quarto e ora em secreto ao Senhor, que o Senhor em secreto te recompensará. O que é isso? Se você está secreto, é só você e Deus. É só para te dar um exemplo que é bíblico. A questão de ter coisas que você não comenta para ninguém é bíblico, porque quando você entra no seu quarto e fala ao Senhor, somente você e Ele, é só entre você e Ele. O cônjuge não vai saber, os pais não vão saber, os avós, vizinhos, ninguém. Por quê? Porque é uma coisa pessoal. Então tem situações nossas que nós devemos até mesmo vigiar e não contar tudo para todo mundo, né? Sair falando, isso não é uma coisa boa de se fazer. Então tem determinadas situações, colocações e decisões que tomaremos que nós devemos ser somente entre nós e Deus, e nós não devemos falar nada para ninguém. Labão descobre o furto de seus ídolos domésticos. Quando Raquel percebeu que seu pai não lhe daria herança alguma, ela furtou os ídolos dele. Ao chegar no acampamento de Jacó, Labão indagou-lhe a respeito dos seus ídolos e não os encontrou, porque Raquel os escondera na albarda de um camelo e se sentou sobre eles. Cá para nós, as mulheres têm uma percepção muito boa das coisas. Elas percebem coisas que nós, homens, não percebemos. Elas agem com muita naturalidade para certas coisas. E Raquel aqui não foi diferente, ela enganou bem. Ela usou uma artimanha e conseguiu enganar muito bem seu pai. Quando vemos situações sobre alguns casos, como é o caso aqui de Raquel, que escondeu algo de seu pai, nós precisamos pensar em algumas consequências. Por que alguém vai esconder algo de seu pai? Uma vez que é do seu pai. Aqui no caso, apesar de ser uma idolatria, mas não pertencia a ele. Por que então ela queria esconder para si? Justamente pela questão da herança. Porque ela tinha medo, ela tinha uma insegurança, então ela não queria perder a herança. Então, por essa circunstância que ela escondeu os utensílios, né, os ídolos de seu pai. Raquel usa a mentira para esconder o ídolo. Fica claro que, embora Labão acusasse Jacó de roubá-lo, foi sua filha Raquel que furtou seus ídolos e por isso o enganou. E Labão não encontrou os seus ídolos. Esse episódio gerou uma grande discussão entre Jacó e seu sogro. Imagina a discussão. Você roubou meu ídolo? Não, não roubei não, roubou sim. Imagina a situação. E vemos aqui a dinâmica de que, apesar que Labão acusava Jacó, na verdade foi sua filha. Jesus disse algo muito interessante, que diz que o inimigo do homem vem da sua própria casa. E aqui no sentido tanto literal, entre pai, filho e irmãos, como também no sentido cristão, né? Às vezes o inimigo do cristão vem da própria igreja, né? Infelizmente é uma realidade triste, mas que infelizmente acontece. Então veja que a mentira de Raquel causou também uma discussão entre
Jacó e seu sogro. A mentira, ela nunca é viável, né? Nós precisamos muito, nós como cristãos, eu tive hoje ministrando a palavra numa igreja e tive comentando a respeito de dizer a verdade. Jesus disse em João 14,6 que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ora, se Jesus é a verdade, eu devo viver na verdade. Entretanto, há muitos de nós que damos ocasião ao adversário e vivemos uma vida de mentira. Falamos mentira à torta e à direita e achamos que isso ficará impune. Não, não ficará. E por que não ficará? Porque como Satanás é o pai da mentira e quem mente fala do que é próprio de Satanás, acha mesmo que vai entrar no céu vivendo uma vida de mentira? Não, não vai. Então, independente das circunstâncias, fale sempre a verdade. Há até um versículo do Alcorão que fala algo parecido, né? Fale a verdade ainda que esta esteja contra você, né? Nesse caso aqui específico, até cabe para nós, né? Apesar que, mais uma vez, é uma questão do Alcorão, não é o nosso caso da Bíblia, né, em si, mas também vale. Às vezes, até quando a verdade está contra nós, quando nós fazemos algo errado e nós queremos mentir para ter algum privilégio, ainda assim nós devemos ser punidos pela verdade do que libertos pela mentira. Pode parecer contraditório, mas a Bíblia diz que a verdade que liberta, João 8, né, 36 e 32. Então, nós devemos sempre falar a verdade, ainda que esta esteja contra nós. Nós devemos sempre falar a verdade. Sinopse: diante do engano de Labão contra Jacó, subtraindo bens da herança das próprias filhas, Raquel furtou os ídolos do pai e mentiu para acobertar sua tentativa de fazer justiça com as próprias mãos. Um santuário de deuses na casa de Mica. A idolatria e o caráter antiético de Mica. Eu não sei você, mas eu tenho um amigo com o apelido de Mica também. Olha que curioso, o nome dele é Almir. Mas não sei por qual razão nós chamamos ele de Mica. Sempre foi Mica e, na verdade, eu nunca soube por quê. Além do abandono da lei do Senhor, as famílias começaram a adotar esse sincretismo religioso dentro de suas próprias casas, admitindo ídolos caseiros, para os quais faziam um culto e adoravam com o objetivo de obter favores materiais. Essa questão do ecumenismo, que nós chamamos hoje, né, essa mistura de religiões, pode servir para todos, mas não para o cristão. Para nós esse negócio não serve. Todas as religiões podem se unir no ecumenismo, mas nós não. Mas é importante frisar que, apesar do cristianismo não se misturar com as outras religiões, nós também devemos respeitá-las. Isso aqui é um ponto, isso aqui não há como falar diferente. Agora, olha que ponto que chega. Estavam aceitando ídolos caseiros. O que daria para nós essa ideia? Uma pessoa mora numa determinada região do país e aqueles ídolos daquela região ali, a gente pode usar esses aqui. Não vai pegar de outro estado não, pega desse aqui mesmo. É um ídolo caseiro, é só dali do bairro, né, da cidade, do estado, né, só é aqui da família. A minha família é que presta culto a esse ídolo há muitos anos, então esse aqui pode. A gente é cristão, mas pode botar isso aí, não tem problema não. Tem sim. Nós não pactuamos com ídolos de hipótese nenhuma, hipótese alguma. E faziam até culto e adoravam ele com o objetivo de ter favores materiais. Mais uma vez aqui entra a ideia do amor ao dinheiro, né? Como diz 1 Timóteo 6,10, o amor ao dinheiro. Ter dinheiro não tem nenhum problema, o problema é ter amor pelo dinheiro. E o povo aqui sempre tem essa questão de ter bens materiais. Vai cultuar um Deus, né, um ídolo, para poder ter bens materiais. A abominação de Mica. Visto que sua mãe não sabia que era o seu próprio filho quem a furtara, ela lançava maldições sobre o ladrão. Temendo sofrer com a maldição da mãe, Mica foi à casa dela, e confessou o seu pecado, e a restituiu completamente todo o dinheiro. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe. Sua mãe retirou a maldição e tomou parte do dinheiro e o deu aos ourives para que fizessem imagens de escultura para a casa de Mica. Em outras palavras, choveu no molhado.
Ele fez algo errado, Mica fez algo errado, que foi roubar a sua mãe. De contrapartida, quando ele foi lá devolver, o que a mãe fez? Foi justamente pediu lá pro povo, ó, faz o ídolo desse negócio aí e dá lá pro meu filho que me roubou. Ou seja, continuou a prática da abominação, continuou a prática da idolatria. Então veja que uma mãe que deveria proteger o filho acabou fazendo o quê? Acobertando e dando mais motivos para continuar na idolatria. No meu caso, se eu roubasse da minha mãe qualquer coisa e fosse lá devolver, bom, é claro que ia rolar aquela surra básica de vara de goiaba, né? Isso aqui era de praxe. Por isso que não fazia. Mas olha aqui a dinâmica do negócio. Olha a dinâmica. A mãe que era para proteger da idolatria foi justamente essa que adiantou. Mas isso não é diferente hoje. As mães hoje, os pais também, estão numa religião que, claro, estão cegos, né? Como diz 1 Coríntios 4, né? Fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. E quem é o Deus deste século? É Satanás. Satanás cegou o entendimento. Então eles fazem o quê? Acham que estão fazendo uma coisa certa. Não, porque os meus avós eram dessa religião, o meu avô era da religião, mas não sei quem era dessa religião, eu também sou dessa religião e meu filho também vai ser. E muitas vezes é uma religião errada. É uma religião que profana o nome de Deus, né? É uma abominação. Mica tinha uma casa de deuses. Essa mistura de divindades falsas estavam presentes na casa de Mica. Todos quantos chegassem à sua casa encontrariam o Deus que desejassem invocar. Infelizmente, um homem da tribo de Efraim, que deveria honrar o Deus do seu povo, que o libertou do Egito, agora se encontra comprometido com ídolos de uma religião pagã. Mais uma história se repete. Quantas pessoas você não conhece que glorificavam o nome do Senhor, nasceu num berço evangélico e agora, né, hoje, está numa religião que profana o nome de Deus, né? Uma religião que tem ídolos, que não é o Senhor, né? Tem ídolos, e imagens de escultura, e até mesmo a questão do satanismo, as pessoas que vão para o satanismo, né, e coisas desta natureza. Então veja que uma pessoa que outrora glorificava o nome do Senhor, agora está no satanismo, cultuando ao adversário. Então nós temos que ter prudência para que isso não venha acontecer conosco. Nós devemos ter vigilância para que não venha acontecer conosco. Nós devemos ter firmados na palavra para que isso não venha acontecer também conosco. Porque muitas vezes as pessoas que glorificam o nome do Senhor, você certamente deve conhecer algumas pessoas que infelizmente se desviaram do caminho do Senhor e profanam o nome do Senhor. E como é que profanam o nome do Senhor? Principalmente indo após ídolos, se ajoelhando diante de imagens de escultura, dizendo que é o Deus deles. E conhecem a palavra. Sinopse: imerso em um período de abandono à lei de Deus e sincretismo religioso em Israel, Mica comete uma série de abominações, enraizada na idolatria e no politeísmo pagão. A idolatria dentro dos lares. Os ídolos domésticos dos tempos atuais. Qualquer coisa pode se tornar um ídolo dentro de casa, como por exemplo um emprego, um carro, um dinheiro, um filho, um pai, uma mãe, um estilo de vida. Ora, como identificar a idolatria dentro e fora de casa? Tudo aquilo que requer lealdade e honra acima de Deus se constitui idolatria. Quando eu estive hoje falando sobre, ministrando hoje a palavra, esse tema aqui entrou também. Eu falei sobre acerca da história de Neemias, né, no capítulo 4 de Neemias, e mencionei justamente essa parte desta lição. Porque muitas pessoas hoje, dentro da casa do Senhor, estão colocando outras coisas na frente do Senhor. Um filho, uma filha, um carro, um emprego, uma posição. Agora a pessoa que outrora glorificava o nome do Senhor, agora não pode mais porque fica em casa com seu filho, né? Nós sabemos sobre a questão da importância de pai e mãe, família no geral, cuidar um do outro. Mas agora que o filho nasceu, não tem mais tempo para Deus.
Aí o filho cresceu, não tem mais tempo para Deus. O filho casou, não tem mais tempo para Deus. Vira, inclusive a gente vê muitas situações desta natureza. A pessoa que agora trabalha, parece que 24 horas por dia, né? E não tem tempo para Deus. Né? E algumas pessoas até vão dizer, né? Não, mas a Bíblia diz que trabalha de dia e de noite para não pesar o seu irmão. Aquilo ali é um outro contexto, né? Aquilo foi Paulo que falou, especificamente ele falando. Não quer dizer que você temos que trabalhar 24 horas por dia, até porque como é que vamos dormir, por exemplo? Então, vemos que as pessoas hoje, né, por causa de um estilo de vida que agora mudou, agora tem uma vida financeira melhor, agora largou o Senhor. Aí lembra das boas palavras de Agur, né, no livro de Provérbios: não me dê muito para que eu, tendo muito, não esqueça de ti, e não me dê pouco, né, para que assim eu venha profanar o teu nome, mas me dê o necessário. Não é que eu vou fazer aqui apologia para que nós venhamos ter sempre, não ter uma vida próspera diante do Senhor, não é isso. Ou até, inclusive, a prosperidade que eu digo no sentido financeiro mesmo. Até porque temos casos. Jó, por exemplo, era um homem riquíssimo, só que Jó não colocava o seu estilo de vida, a sua riqueza na frente de Deus. É isso que muitas vezes estamos fazendo hoje. Né? O meu estilo de vida é mais importante, então eu não vou à igreja hoje porque o meu estilo de vida não bate com a igreja. Eu não vou à igreja hoje porque hoje eu vou ficar com o meu filho. Só que eu vejo que eu fico com o meu filho todo dia. Aí eu deixo de ir à igreja para ficar com meu filho. Eu não vou à igreja hoje porque eu estou no emprego. E claro, nós sabemos da importância do trabalho, mas há pessoas que fazem de propósito para que assim não venha, né, ter um emprego em específico, justamente no horário dos trabalhos do culto da casa do Senhor, e fazem isso de propósito. Então, esses são os tipos de ídolos domésticos que temos nos dias atuais. Identificando os ídolos modernos dentro dos lares. A proliferação da cultura da mídia entrou em nossas casas e, queiramos ou não, convivemos com ela no dia a dia. A mídia por si mesma é neutra, pois é o meio pelo qual serve a sociedade como canal de comunicação através do rádio, da televisão, da internet, dos smartphones, da rede de computadores e de outros meios. Isto é um tipo de ídolo moderno, principalmente a internet, que hoje, né, o rádio, a televisão, hoje não tem tanta força como antigamente, mas hoje, com a ideia dos computadores, da internet, no smartphone, por exemplo, tanto que provavelmente você está me assistindo pelo smartphone, muito agradecido pela sua presença aqui. Veja que a mídia, esse tipo de mídia, a internet, por exemplo, televisão, rádio, jornal, revista, ela por si só ela é neutra, ela não consegue fazer nada. Se você não abrir a revista, ela não vai ter nenhuma influência sobre a sua vida. Se você não ler o jornal, ele também não vai ter influência na sua vida. Se você não abrir a internet, ela também não vai ter nenhuma influência na sua vida. Da mesma forma, a televisão, o rádio. Entretanto, o que as pessoas estão fazendo hoje? Estão usando a internet, principalmente a internet e os outros meios de comunicação também, mas principalmente a internet, e ficam o dia inteiro na internet, mas não tem tempo para a casa do Senhor, não tem tempo para ler a palavra de Deus, não tem tempo para tirar 5 minutos de oração, não tem tempo para cantar um louvor dentro de casa. Por quê? Porque a internet tomou todo o seu tempo. Isso é o quê? Isso é um ídolo moderno dentro dos lares. Né? As crianças hoje, né? Antigamente, como é que era? As crianças iam pro quintal, né? E faziam aquela arte, brincava e brincava. Hoje, os pais pegam um smartphone, dá na mão da criança, a criança se interte ali e acaba ficando o quê? Não tem muita reação, porque a pessoa, quando fica muito tempo com a internet, principalmente as crianças que estão numa fase de desenvolvimento, o cérebro não desenvolve bem, porque ela não tem atividade, ela não tem nada, então ela acha que tudo vem fácil e começa a ficar nessa dinâmica, que tudo vem fácil, eu não preciso fazer nada, eu não preciso estudar, por exemplo, porque no Google, por exemplo, né, é só copiar e colar. Então a internet tem essa dinâmica, né, que ela é muito rápida, né, muito dinâmica. Então as pessoas acabam se deixando levar. Antigamente era a televisão, né, botava as crianças lá para ver desenho, cada desenho que só o sangue do cordeiro, e ficava o dia inteiro assistindo um desenho. E sim, os desenhos são extremamente violentos em boa parte deles. Então isso é um tipo de ídolo moderno nos nossos lares. Por quê? Porque os pais hoje andam muito ocupados, não querem mesmo de fato, aí até em outros casos específicos, não têm amor pelos seus filhos, né? Também tem esse ponto também. Precisamos reagir contra os inimigos da família.
A igreja é o sal da terra e por isso é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais. Hoje também, quando eu estava ministrando a palavra sobre Neemias, eu também mencionei sobre isso aqui. E eu fiz uma pergunta à igreja que foi a seguinte: alguma vez você já comeu sal com gostinho de cenoura? Ou um sal com gostinho de feijão ou de arroz? Não, claro que não. Por quê? Porque o sal não pega sabor de ninguém, o sal é que dá o sabor. E assim também somos nós. A Igreja de Cristo, ela é a única instituição da sociedade capaz de evitar a corrupção dos nossos valores morais e espirituais. E eu falando ali sobre Neemias, sobre a questão moral e espiritual, a qual Neemias, usado por Deus, fez ali a reconstrução do muro e também da vida, tanto moral quanto espiritual do povo, do povo judeu ali. Então nós devemos nos posicionar como igreja santa do Senhor, procurar fazer as coisas com zelo, não buscar as coisas que são lá do mundo para trazer para dentro da igreja para cultuar o Senhor. Aos Romanos 12, 2, nos fala justamente, Romanos 12, 1 e 2, nos diz sobre o nosso culto racional, que nós não devemos pegar as coisas que são lá do mundo para trazer para a casa do Senhor. Nós devemos dar nosso culto racional, nós devemos ser transformados pela renovação do nosso entendimento. Então as pessoas hoje parecem não compreender muito isso, A igreja parece que perdeu a identidade, De modo geral, a igreja perdeu essa identidade, mas nós devemos nos colocar como o sal da terra, Nós é que damos o sabor, é a igreja que é a referência para o mundo e não o mundo referência para a igreja. Sinopse: precisamos combater os ídolos domésticos dos tempos atuais, assim como a qualquer influência pagã em nossos lares. Conclusão: precisamos investir na família, criando barreiras espirituais e morais no seio dos lares para salvar nossos filhos e prepará-los para uma vida cristã sadia que glorifique a Deus. Por isso, os ídolos da atualidade precisam ser retirados do nosso meio para que não venham a roubar o lugar de Deus em nossas vidas. Eu me fez lembrar de um caso que aconteceu lá no Rio de Janeiro. Eu não vou lembrar o nome da novela, mas eu lembro do personagem, que era um personagem chamado Orlando. Uma irmã do círculo de oração estava na mesa de oração e pediu oração por um tal Orlando. E a igreja ficou meio perdida porque ninguém conhecia esse Orlando, talvez seja amigo dela. E depois ela explicou que o Orlando, ele estava numa situação que talvez a polícia fosse pegar ele, era alguma coisa dessa natureza. Aí que foram entender o que a irmã estava pedindo, mesmo era a oração pelo personagem da novela que ela assistia. Para você ver a força que a novela tem, dentro dos lares, a televisão, a força que a televisão tem. Eu vou te falar uma coisa muito interessante sobre televisão. Certamente você dorme. Eu não sei se você sabe, mas quando você dorme, o teu cérebro está trabalhando, mesmo você dormindo. Exatamente isso. Quando você assiste televisão, quando eu assisto televisão, o nosso cérebro meio que trava. Aí, em outras palavras, segundo a ciência, o cérebro humano trabalha mais quando nós estamos dormindo do que quando nós estamos assistindo televisão. E o que isso implica em nós? Implica que quando a televisão começa a passar coisas que você é contra, à medida que você começa a assistir aquilo e fica assistindo toda a vida, como uma novela, por exemplo, você começa a associar aquilo como normal. E a igreja está justamente fazendo isso, Igual esse caso desse Orlando, Parece que era normal a situação dele ali, então era normal que a igreja orasse para que Deus viesse dar livramento para este homem. Olha que ponto que nós chegamos. E uma irmã do círculo de oração na mesa de oração, numa consagração. Então veja até que ponto que nós chegamos. Então nós devemos tirar esses ídolos de nossos lares, Não vou dizer para você radicalizar e tirar a televisão. Se puder tirar a televisão, melhor. Mas puder evitar certas coisas, assistir certas situações. Há até um grupo secular chamado Os Titãs, que eles falam, numa das músicas deles, chamada Televisão, eles dizem uma frase que parece que cabe aqui, que ele diz que a televisão me deixou burro, muito burro demais. E parece que a colocação deles é perfeita, porque de fato a televisão para o cérebro humano, principalmente a questão da novela, mais uma vez aqui, novela, dependendo do filme, da série também, então nós devemos evitar esse tipo de situação.
Mais uma vez, não que eu seja contra a televisão, mas nós devemos ver o que nós vamos assistir nela. Revisando o conteúdo. Número 1. Raquel furtou os ídolos de seu pai porque ele não lhe daria herança e naquela cultura quem os possuísse teria direito à mesma, ou seja, à herança. Número 2. Mica roubou a própria mãe. Número 3. Por temer sofrer com a maldição da mãe. Número 4. Terafins eram ídolos fabricados de madeira, pedra ou barro, adorados como amuletos para proteção familiar e pessoal. Número 5. Um carro, dinheiro ou um estilo de vida. Mas que nós venhamos, em nome de Jesus, tirar os ídolos na família, acabar com tudo. Tira esse negócio para lá, não permita que isso entre na sua casa de maneira nenhuma, seja radical nesse ponto, né? Não se curve a nenhum tipo de ídolo, né? Glorifique e exalte somente o nome santo do Senhor, porque somente Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Que Deus continue abençoando a sua vida, que você tenha uma boa aula e não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!